Pede para participar. Boa noite, pessoal. Estamos online aqui com a Fabíola, né? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui dentro do nosso horário. Boa noite, pessoal. Meu áudio estava desligado. Agora está ligado. Todos estão me ouvindo. Boa noite, Fabíola. Boa noite. Nós estamos aqui online hoje, né, com a nossa live, com a nossa magnífica, né, psicanalista, Fabíola. Sejam todos bem-vindos. O pessoal está entrando aqui, né, agora. E hoje, Beto, tem um monte de gente aí chegando, né, o pessoal está chegando. Podemos começar, Fabíola? Vamos esperar dar 19, Lúcia? Vamos. Porque aí as pessoas, né, que se programaram... Sim. Às 19. As pessoas que programaram vão entrar, né? Está recebendo o pessoal aqui, bem bacana, todo mundo aqui chegando, né? E Érica, boa noite, Érica. Boa noite, Ângela. Ângela também está aí, o pessoal todo chegando. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma live, né, com a Fabíola Dávila, né? Fabíola é psicanalista, pedagoga, especialista em inclusão, né? E ciências da educação também, educação infantil e alfabetização. Olha aí, gente, uma professora na área da psicanálise, que bacana, né? É isso que é legal a gente ver, né? O pessoal da educação, né? Aderindo, né? À psicanálise. A psicanálise é assim, ela acolhe todo mundo, né? Os médicos, os enfermeiros, assistentes sociais, professores, pedagogos, né? E hoje a gente vai ter a honra, né, de receber alguém da educação, né, que vai falar para a gente sobre o papel da mulher como mãe no sistema prisional, né? Um tema muito interessante, né? Até considerando que daqui uns dias a gente vai ter o Dia das Mães, né? O mês de maio, né? Semana que vem a gente entra no mês de maio. E falando em maio, a gente vai falar em mãe, né? Dessa mãe, né? Que está ali ao lado dos seus filhos o tempo todo. Tá? Então, nós vamos aguardar um pouquinho. Aqui já são 19 horas. Podemos iniciar? Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, boa noite. Pessoal que está chegando agora, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Godoy, sou psicanalista, sou diretora pedagógica da Escola Freudiana de Vitória, diretora do Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo, também sou psicopedagoga clínica, screener da síndrome de Irlen e agora me aventurando na área do doutorado em psicanálise, né, com a UA, que é a Universidade dos Estados Unidos. E hoje a Escola Freudiana de Vitória tem a honra de receber, né, alguém da educação, mas que está na área da psicanálise como psicanalista. Hoje nós estamos recebendo a Fabíola Dávila. A Fabíola é psicanalista, pedagoga, especialista em inclusão, ciências da educação, educação infantil e alfabetização. Fabíola, seja bem-vinda. Hoje a Fabíola vai falar para a gente sobre o papel da mulher como mãe no sistema prisional, né?
Quando a gente pensa em mulher e quando a gente pensa em sistema prisional, a gente sempre lembra que nas portas das prisões, né, quem mais está lá na porta das prisões são as mulheres. E a Fabíola vai falar um pouco para a gente sobre isso. Seja bem-vinda, Fabíola. Obrigada, Lúcia. Você consegue me ouvir bem? Sim, consigo. Só para confirmar o áudio. É muito prazer, né, estar aqui hoje. Muito obrigada pela apresentação. Obrigado quem está aqui conosco, nos assistindo, nos ouvindo e debatendo um ponto tão importante, né, na vida de todos nós enquanto sociedade, né, o papel da mulher enquanto mãe nas prisões, mães de presidiários, né? Quando eu fui convidada e soube do tema, eu fiquei pensando, né, na figura da mãe. A primeira coisa que eu pensei enquanto psicanalista, né, porque a psicanálise nos faz pensar, ela instiga você a pensar o tempo todo, em todos os viés, em todas as fissuras. Então, eu fiquei pensando nessa figura da mãe. A figura da mãe que é posta, né, Lúcia? Imposta, né? A sociedade, ela impõe para a mulher uma figura de mãe que precisa ser desconstruída, desculpe. Essa figura, ela precisa ser desconstruída. As mulheres, elas carregam um fardo muito grande, igual você citou, né? A maioria das pessoas que ficam nas portas das prisões, ou quase 100%, são mulheres. E quando essas mulheres não estão em 100%, elas estão com crianças. Olha só, ela vai visitar um filho ou um ente querido que está lá e ainda leva crianças, porque essa questão da maternidade, de abraçar todo mundo, cuidar de todo mundo, né? Eu estava lendo um livro do Anthony Giddens, ele é americano. O livro é A Transformação da Intimidade. Esse é o tema, o título. E ele destaca essa desigualdade entre homens e mulheres desde o início. Porque as famílias, elas têm um cuidado com as meninas diferenciado dos meninos. Esses meninos ficam mais soltos, né? Têm mais liberdade, e aí vão para as cadeias depois, quando crescem, e por conta dessa não estruturação, porque nós vemos isso muito nas escolas, nas periferias e até em não periferias, essa coisa do menino muito solto. E hoje, eu estava pegando uns dados, nas cadeias, 78% da população carcerária são homens, né? Por isso que eu trago esse dado, porque essa criação fica muito solta, esses meninos não ficam aos olhos da família, né? Nós que estamos nas escolas, nós percebemos que os meninos saem de manhã, às vezes voltam à noite para casa, os pais nem sabem onde eles estão, e as meninas não, têm esse cuidado, esse olhar, onde você está, com quem você está, às vezes nem deixa sair. Então vai se formando esse indivíduo. E as mães se culpam muito, Lúcia. Muito. Aí entra a culpa da maternidade, né? Onde eu errei, o que eu não fiz. E essa culpa leva essas mulheres em peso para as portas da cadeia, para as portas das penitenciárias, para as portas dos reformatórios. Onde estão os seus filhos? E a gente trabalha muito a culpa na psicanálise, né? Essa questão da pessoa carregar esses fardos que às vezes nem são pertencentes a ela e ela insiste em carregar. Voltando, né, ao Anthony, para eu concluir, ele coloca lá no livro que essa criação entre homens e mulheres, essa formação de homens e mulheres, que é um pensamento de massa, se espera que os homens eles sejam indivíduos sem família, na pesquisa dele. E quando o homem tem uma família, ele precisa só trabalhar para sustentar a família. E enquanto a mulher, exige-se que ela seja mãe, que ela seja maternal. Aí ele fala também um pouco da questão da boneca, que entra a boneca, só a brincadeira de boneca, essa coisa do cuidar. Cria-se a menina com esse excessivo cuidar e não se ensina em nenhum momento essa menina a cuidar dela mesma. E essa menina cresce, por vários motivos ela engravida, porque isso também é um assunto muito complexo,
né? A gravidez é um assunto muito complexo. E aí ela tem esse bebê, e aí a gente não tem como não pensar em Winnicott, né? Sim, Essa estrutura de mãe e bebê, essa questão da amamentação, de gerar, tudo que a mãe sente, ela passa para o bebê, todas as expectativas, todas as angústias, e depois a amamentação. Muitas mulheres não amamentam, que é outro problema. Isso no futuro pode gerar culpa. Enfim, é um assunto que não dá para falar minuciosamente em uma live de 30 minutos. Teria que ser sim, uma tese de doutorado, né? Para conseguir explicar tudo que rodeia essas mulheres enquanto mães de pessoas que estão detidas. As mães que são muito próximas com seus filhos, elas tendem a criar crianças que são mais capazes de comunicação. E aí a gente cai naquela verdade que a maioria das pessoas que estão na cadeia são pessoas de baixa renda, onde as sim, mães não têm muito tempo, elas têm que trabalhar, chegam em casa, precisam cuidar da casa, não tem ajuda do companheiro, né? Porque o trabalho de casa, o doméstico é da mulher, na grande maioria ainda tem esse pensamento. Então a mulher se ocupa de várias coisas, esses filhos crescem, vêm os netos, elas criam os filhos, criam os netos, trabalham fora, cuidam de casa, lava roupa, faz comida, faz compra, paga luz, paga energia. Ela não consegue dar uma certa atenção para esse lar. E quando acontece uma coisa errada, ela se culpa, sim, né? E vem essa culpa, e essa culpa gera uma angústia muito grande nessas mães, que geralmente se apegam à religião para conseguir aguentar essa dor, né? Na porta das penitenciárias a gente pode observar que a maioria se pega muito a Deus, inclusive elas falam que pelo menos Deus livrou meu filho da morte. É melhor ele estar na cadeia do que estar morto. sim, E outro dado também que eu captei com essas mães é que a maioria é incidente. O filho cumpre a pena, ele sai da cadeia, né? Ele de novo faz alguma coisa errada e volta. E essa mãe sim. continua nessa luta. E outra coisa também que eu não sabia e que eu aprendi é que quando essas pessoas são detidas, elas são mandadas para lugares muito longes da onde elas moram, né? Sim, Igual eu vi pessoas de Linhares, eu tô falando do nosso estado, né? De Linhares que estão presas aqui em Viana, né? Na Grande Vitória. E essas mães, elas gastam um dinheiro que elas não têm para poder visitar esse filho. E entra uma coisa muito absurda, assim, elas deixam de comer para juntar esse dinheiro, às vezes não pagam uma conta em casa para juntar esse dinheiro, para poder estar perto desse filho, porque na cabeça delas, elas têm a responsabilidade de estar. E aí a pergunta, né? Mas o seu filho saiu, ele cumpriu a pena dele e ele voltou a fazer a mesma coisa e foi preso pela mesma coisa e você ainda continua, né? Insistindo, sim. indo visitar e o olhar delas é, mas é meu filho. E é muito dolorido de ouvir, de ver, sabe? Ela se Essas sente responsável, né, Fabiola? sim, Como ela gerou, como ela carregou 9 meses, como ela amamentou, né? Como foi gerado dela, ela se sente responsável por aquele ser que está sofrendo, sim, né? É como se ela fosse a última alternativa de salvação daquela pessoa que está ali, daquele ser humano que está ali, né? exatamente. E essa questão que você tocou aí, eu estava lendo uma matéria sobre isso, a mãe commodities, porque o papel da mãe, ele virou commodities, né? A mãe tem que se encaixar aqui, tem que ser assim, né? Tem que ser assim, Sim, se ela não se encaixa, ela não é mãe. É muito interessante o artigo. E aí a uhum, mãe tem que ser salvadora, maternal, tem que aguentar tudo calada, tem que ficar quieta, tem que fazer o sacrifício. Em troca não tem nada, sabe? Não é uma mão dupla, é só uma questão de fazer, fazer, e nunca vem
barulho, não sei se vocês ouviram. E nunca vem a contramão disso, sabe? E quando você falar o sentimento de culpa, a maioria dessas mulheres estão em depressão, precisam de ajuda, né? Da família, que geralmente não ajuda, é só a mãe. O pai não vai visitar, o pai geralmente corta a relação com o filho que está preso, principalmente se for um filho homem, né? Do sexo Sim, masculino. O pai corta a relação, ah, morreu para mim, não quero falar. E a mãe se sente mais sobrecarregada ainda, porque na cabeça dela ela tem que cumprir o papel de mãe e cumprir o papel de pai, sim, né? E uma coisa que toca, e a gente tem que falar, revista íntima. Quando elas vão, né? É uma coisa que elas falam muito e com muita vergonha. A revista íntima, elas passam por aquele processo de revista íntima para poder ver o filho. E elas passam muita vergonha, elas choram, elas se sentem humilhadas, elas se sentem... teve uma que eu assisti um vídeo no YouTube que ela falou que ela se sentia um animal, né? E aquilo me tocou de uma forma muito, muito pessoal, assim, de você se sujeitar a tanta coisa, né? Em prol de um amor que é incrível. Assim, eu ouvindo essas mulheres, eu já admirava e agora admiro muito mais, porque são mulheres de muita luta e muita garra. E geralmente as pessoas dão as costas para elas, ao invés de sim. aplaudi-las, né? Porque elas merecem aplausos de aguentar tudo que elas aguentam, sabe? E elas viram as costas, as pessoas viram as costas, os vizinhos, os amigos, os familiares. E eu estava vendo também que tem um princípio legal, eu não sou advogada, né, mas eu li que tem um princípio legal que a pena, ela não pode se estender para a família daquele presidiário, mas ela se estende porque as pessoas julgam aquelas pessoas. Uma coisa que elas reclamaram muito, assim, no bairro elas estão andando, as pessoas apontam, ah lá, é a mãe do presidiário, ah lá, é a mãe do que roubou, é a mãe do que traficou. Então elas se sentem muito culpadas, porque as pessoas não abraçam, as pessoas não ajudam, elas só julgam e tacam pedras mesmo, né? Eu acho que palavras nessa hora dói igual uma pedrada. As palavras de uma mãe que Sim. passa por tudo isso, né? Elas deixam de comer, elas viajam um dia inteiro num ônibus, às vezes em pé, para poder ir até o presídio. Ficam horas esperando, não é fácil. Elas ficam, na média, 5 horas para entrar no presídio, entre fila, revista e espera de pegar o preso e trazer até essa mulher. A média são 5 horas. Elas passam por tudo isso, com fome, com sede, com vontade de ir ao banheiro, passam por revista íntima, visitam o filho, às vezes o filho é ingrato, muitas falaram isso, os filhos às vezes nem querem vê-las, se recusam a vê-las, porque culpam elas deles estarem ali. E aí a gente Sim. entra em outro patamar psicanalítico, né? De Aí a culpar o gente, outro pelas é, minhas é, decisões. aí a gente entra no, na infância, né? Daquela Isso. criança que está presa hoje, né? O, a pessoa que está presa, né? O filho que está preso, a relação dela, mamãe e bebê, relação infância, né? Que para a criança, muitas vezes, quando a mãe está trabalhando, né? Significa que ela está ausente, Sim. né? Às vezes, no olhar da criança, a minha mãe foi uma mãe ausente. E, na verdade, não era uma mãe ausente, é uma mãe que estava trabalhando, lutando pela sobrevivência daquele filho e Sim. daquela família. É a mãe devota comum, né? De Winnicott. Elas, né? Sim, Ela se dedica tanto, ela é tão devota, mas ela se torna comum, né? Porque as pessoas acham que é obrigação, né? Tá fazendo mais que obrigação, né? Não dão valor. Para falar a verdade, Lúcia, a nossa sociedade machista e misógina não dão valor às mulheres, né? A gente passa por muita coisa. Alguns homens também sofrem esse tipo de coisa, principalmente se eles estão do nosso lado, né? Se eles querem um mundo mais igualitário, eles também sofrem a discriminação, porque a discriminação enquanto mulher é muito grande. Enquanto mãe mulher é maior ainda. Imagina mãe mulher de pessoas que estão encarceradas, né? sim, É muito grave. Elas passam por muita coisa que a maioria de nós não passou, e é aquela coisa, a dor do outro eu não posso mensurar.
né? Eu não posso mensurar a dor do outro, nunca. Porque só quem passa por aquilo que sabe a dor, né? E quando eu mexo na culpa, quando a pessoa está mexendo na própria culpa, ela sente medo, ela sofre, né? Ela tá ali disposta a fazer tudo pelo filho e ela vai naquele sofrimento, aquela culpa. Enfim, é uma. Eu sinto que elas estão. Parece aqueles ratinhos que correm naquelas rodinhas de gaiola, elas ficam o tempo todo naquilo. Aí o filho é solto, elas comemoram, o filho é preso de novo, elas voltam de novo para aquela rotina angustiante, aquele sofrimento, e elas vão se culpando cada vez mais. Uma coisa que eu observei é que as mães mais idosas, de filhos muito reincidentes, elas sentem uma culpa tão grande, uma amargura tão grande, que o brilho no olhar não tem mais. Né? Eu não sei se as pessoas vão ter interesse em ver vídeos, né, dessas mulheres na internet. Você pode observar as mães mais idosas, que estão com a idade mais avançada, elas não têm mais brilho no olhar. Porque elas estão tanto tempo nessa rodinha correndo que elas não vivem uma vida muito mecânica. E são mulheres que sofrem muito, né? E também uma coisa que a gente não pode deixar de citar, que aí eu entro com a filosofia, que nós estamos vivendo uma epidemia de adultos infantis, né? Sim. Porque a maioria das pessoas que estão encarceradas, 75% tem abaixo de 25 anos. É muito gritante esse dado. 25%, né? 75% abaixo de 25 anos. Ou seja, entraram na vida adulta há pouco tempo, são adultos de uma epidemia de adultos infantis, que acham que tudo é culpa do outro, que todo mundo tem que passar a mão na cabeça deles, né? Que tudo tem que vir fácil. A geração mimimi, que não tá nem aí, que não quer trabalhar, que não quer estudar. E aí entra no tráfico, vai preso. E aí a mãe se sente culpada por isso também, porque elas pensam que elas têm que fazer tudo para aquele filho que já é adulto, que tomou as próprias decisões, elas não conseguem enxergar que o filho já é um adulto, que ele não é mais aquela criança, aquele bebê que ela amamentou. E aí é uma miscelânea de sentimentos para essas mulheres, né? E elas carregam isso e entram nessa mãe comoditizada, como eu tinha já falado, que elas precisam ser a santa do santo graal, né? Elas têm que ter as respostas para tudo e têm que estar sempre do lado dos filhos, quer queira, quer não. Porque muitas delas também diz que não queria estar ali. Mas se elas deixassem de estar, ninguém estaria. Porque a família toda larga. Sim. Na pesquisa que você faz, Fabiola, você encontra no perfil desses presidiários, né, a ausência paterna na Muito. infância? A ausência paterna na infância é primordial nessas pesquisas. A maioria são mães solteiras ou mães que se casaram por algum motivo que não é o amor, seja para sair de casa, pais violentos, miséria. E aí ficam um período com aquele homem, engravidam, vê que o casamento não vai dar certo, separa e aí fica de novo na violência, na miséria e com os filhos, né? É como se a mãe fizesse uma compensação, né? Não existe a figura paterna e aí ela acaba tendo que representar os dois papéis, né? O papel de Isso. mãe e o papel de pai. O papel de mãe, o papel de pai e uma coisa muito importante também, o papel de esposa e de esposo, porque as pessoas que vão encarceradas, a maioria delas são abandonadas pelos seus parceiros, né? E muitos têm filhos. E aí são essas mães, que são as avós, que levam essas crianças na prisão para verem o pai ou a mãe. E as mulheres que são encarceradas, quando elas são encarceradas grávidas, elas têm os bebês, né, na cadeia, tem aquele período da amamentação e depois esse bebê é retirado. Se a Sim, avó materna não puder cuidar, essa criança vai para uma casa de acolhimento. E aí, sim. essas mulheres se encontram numa angústia, Lúcia, muito grande, porque elas são mulheres de baixa renda, elas têm que juntar um dinheiro para visitar a filha no presídio, como que elas vão cuidar desses bebês? Né? É uma bola de neve. E são Sim. mulheres
lutando por outras mulheres que tiveram bebês e não pode ter aquele carinho, aquela troca que é tão importante da maternidade, né? A troca com o bebê, o olhar, a amamentação, o gesto do banho, que o banho no bebê não é só um banho para higienização, é um momento de carinho, é um momento de toque, que nós sabemos tanto na pedagogia como na psicanálise, que isso é extremamente importante. E isso tudo é sanado. E aí cai em cima dessa avó ter que fazer esse trabalho também. E elas não dão conta. É muita coisa. É humanamente impossível fazer isso tudo. Sim. Não é porque é mulher, não é porque é homem. É humanamente impossível. E essa falta da paternidade é muito grande, né? Esse corte do pai, essa coisa impunitiva do pai, a presença do pai, não pode fazer, você não vai desobedecer sua mãe, você vai ficar em casa. Isso na vida da criança é muito importante, principalmente do adolescente, principalmente dos meninos. Sim. Né? Que aí a gente entra na toda aquela complexidade do Édipo, né? Que a gente não pode entrar aqui, senão a gente vai ficar falando 3 horas. Castração. Sim. A frustração e a castração, né? Que é o papel do homem, né? O pai que resolve o Édipo, né? O pai tem que estar ali presente e muitas vezes na figura dessas pessoas, o pai não está presente, o pai está ausente. Exatamente. E aí eles não sofrem essa castração, né? Tão necessária, que nós sabemos que é, e aí transformam-se nessas crianças, principalmente nos homens. Eu estou falando mais dos homens, porque a grande população carcerária são homens, né? Então, são Sim. mais mães de homens que você ouve, né? Que você assiste vídeos, que você ouve, que você conversa. E isso é muito complicado, essa não castração para esses rapazes. E uma coisa também que eu gostaria muito de falar é que nas escolas nós recebemos esses netos e esses filhos desses pais, dessas mães presidiárias, né? E geralmente quem vai levar essas crianças na escola são as avós, que são essas mães que se sentem culpadas e elas conversam muito conosco nas escolas, enquanto pedagogas, né? Enquanto professoras. E elas trazem toda essa angústia de ter que criar essa criança sem um alicerce, porque vó não é mãe e não é pai. E aí entra na repetição. Nós, nas escolas, vemos que, geralmente, essas crianças, elas escolhem alguns caminhos que não é tão bom assim, e essas vós continuam de mãos atadas. E muitas dessas mulheres vão à prisão visitar o filho e o neto. É uma coisa que está muito recorrente também. Ainda não vi nenhuma com bisneto. Mas os vídeos que eu assisti, o que eu li... Deve ter. Deve ter. Porque vira uma bola de neve. Aí por isso que eu citei aquele hamster correndo naquela rodinha. É a sensação que eu tenho quando eu vejo essas mulheres lutando, correndo de um lado para o outro, trazendo esse papel de mãe tão importante, né? E eu lembro muito de Bion, que ele traz esse conceito, né, dos vínculos. Né? O Bion, ele fala muito dos vínculos, né? E o vínculo possui esse aspecto relacional, esse vínculo primitivo, né, que a mulher tem com seus filhos, mas ela precisa de muita ajuda. Não é só o vínculo que vai, né, suprir toda essa necessidade, complexidade de uma pessoa adulta. E eu insisto em falar que essa epidemia de adultos infantis que adora culpar os pais, principalmente a mãe, pelos erros. Né? Porque quando você ouve o outro lado, quando você ouve assiste os vídeos dos presidiários, eles culpam muito a mãe. Eles não conseguem ver o sacrifício que as mães fazem para visitá-los na cadeia. Muitos, sabe? Uns são muito gratos. Alguns são muito gratos. A maioria, eles nem faz questão. Como eu falei, tem filho que nem quer receber a mãe. Porque ele culpa a mãe dele ter caído no mundo da droga. Ele culpa a mãe dele ter matado. E aí, eu enquanto psicanalista, a gente fica com vontade de fazer algumas perguntas, né, que não pode. Mas eu fico pensando nisso, essa mania que as pessoas têm de culpar o outro pelas suas próprias decisões. E é cultural culpar a mãe, erroneamente, né? É cultural erroneamente culpar a mãe. E nesse caso, é muito pior. Sim, é o olhar da criança, né? Exato. Quando o adulto culpa o pai ou a mãe por uma situação,
muitas vezes ele culpa pelo olhar dele, e não pelo olhar de o que foi que realmente aconteceu. Aonde estava sua mãe no momento em que você estava em casa com outra pessoa? Não, a minha mãe é uma mãe ausente. Ausente como? Né? Por quê? E por que você me diz que a sua mãe é ausente? Isso é Sim. uma questão que vem dentro do processo analítico, aparece dentro do processo analítico, de praticamente assim, de muitos pacientes, né? Muitas vezes nem são os encarcerados, né? Que estão no sistema prisional, mas dentro de pacientes também que não têm essa história de vida, né? Mas fala de uma mãe que como se a mãe não existisse, né? Mas Exato. quando a gente olha por um outro olhar, foi essa mãe que segurou essa família, foi essa mãe que deu suporte a essa criança, foi essa mãe que esteve ali do lado dessa pessoa o tempo todo, O tempo inteiro, até na porta da cadeia. até na porta da cadeia. Por isso que É eu isso trouxe esse mesmo. conceito filosófico, né? É a epidemia dos adultos infantis, né? Sim, A infância, a criança culpando o adulto responsável pelos atos dela. E isso é muito forte no sistema prisional. A maioria. Culpa a mãe por ser pobre, culpa a mãe por não ter tido a certa comida que queria, culpa a mãe de não ter tido até tênis, você vê. A minha mãe é culpada porque eu queria o tênis, aí eu fui roubar o tênis. Assim, são falas que a gente consegue ouvir e ver entre linhas o que está acontecendo com esse indivíduo, né, psicanaliticamente falando. sim, realmente. Que bom, Fabíola. Excelente a sua apresentação. E agora eu deixo para você fechar com a sua conclusão de tudo isso que a gente conversou hoje, né? Que é um tema bem polêmico. Ele envolve a figura paterna, ele envolve a figura materna e também envolve esse ser que sofre, esse ser que está no sistema prisional. Quando a gente olha, a gente pode olhar pelo olhar da mulher, mas tem que olhar também pelo olhar do outro, né? E de um conjunto, né? O que levou essa pessoa a estar dentro da prisão? E por que a maioria das pessoas que estão nas portas das prisões para fazer as visitas são do sexo feminino, né? São as mulheres. Por que disso? Então, deixo para você agora, para que você faça a conclusão. Ok. O porquê que a maioria são mulheres? Porque o cuidar sempre é imposto pela família para as mulheres. Quem cuida dos idosos são as mulheres, quem cuida das crianças são as mulheres. Automaticamente, quem cuida dos encarcerados são as mulheres. Cabe às mulheres a se desvencilhar desse papel, porque todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Não é só ela, o pai tem a responsabilidade sobre esse indivíduo, a família em si, se tem uma esposa, se tem um esposo, se tem um filho de maior, um tio, todo mundo precisa dar as mãos nesse momento e acolher essa mãe, essa mulher e ajudá-la, não julgá-la, né? Não estender o crime daquela pessoa que está na cadeia para aquela mulher, que é o que acontece. Então todo mundo abandona, não abandonar. Se você conhece alguém, você que está assistindo, conhece alguém que está nessa situação, não precisa ir lá junto com o presídio, mas não julgue, dê um abraço, diz que está torcendo por ela, que vai dar tudo certo. Sabe, essas pessoas precisam, essas mulheres precisam de força, elas precisam de ajuda, todas elas precisam. E o lindo da psicanálise, né, Lúcia, é que ela traz à tona essa visão que nós devemos entender. A Sim, visão sim. de apreciar, né, os vários fatores que atravessaram essa construção desses sujeitos, igual você falou, dos próprios encarcerados, né? Muitos deles estão ali porque tomaram más decisões, escolhas ruins. Muitos saem, começam uma vida excelente fora da cadeia, não voltam, né? Porque aprendem ali com os próprios erros, aprendem que eles têm que se autoavaliar se isso é bom, se isso é ruim para ele, né? Não precisa ficar a mãe o tempo todo falando para um adulto o que é bom e o que é ruim. Eles têm que aprender que as responsabilidades pelos atos são deles, né?
Então, trazer essa construção do sujeito. E, enquanto pedagoga, eu quero dizer que as pessoas são muito subjetivas, né? O que é bom para um não é bom para o outro. O que está ruim para um não está ruim para o outro. Então, cada um tem a sua subjetividade e nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Essas construções dos sujeitos, essas coisas que atravessam os sujeitos e essa subjetividade de cada um. E eu quero agradecer muito o convite. É pequenininho, mas eu espero que eu tenha contribuído. E estou aberta a outros convites. Muito obrigada pela noite, muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada de ter sido convidada pela Escola Freudiana e estar dividindo espaço com você, professora Lúcia Godoy. Obrigada. Fabiola, nós da Escola Freudiana de Vitória, a pessoa do professor Alberto, né, do Sindicato dos Psicanalistas também, que nós estamos aí nessa luta, tá? Agradecemos imensamente pelo seu convite, né, por aceitar o nosso convite, né, e estar aqui falando de um tema que muito polêmico, muito difícil, né, de falar, e até olhar com o olhar de psicanalista, né, para um ser humano, né, para um ser que sofre, né, que somos nós, que somos mulheres nesse mundo que a gente vive hoje, tá bom? Agradeço muito a sua presença, foi excelente a nossa live, tá? Pessoal que está aí entrando, que está chegando, tá? Teve aqui, ó, da advocacia aqui, né? Tem várias pessoas da área do direito aqui entrando também, né? Sejam todos bem-vindos, que bom. Obrigado, tá, Fabiola? Obrigado e vamos aí nessa luta, né, da psicanálise, né, em relação a essa mãe, né? Mãe, mas essa mãe com esse outro olhar, uma mãe com esse olhar do sistema prisional. Isso é excelente. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. E boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tá?